Gênesis capítulo 3, versículo 1. Vamos à leitura. Gênesis capítulo 3, versículo 1, apenas do 1 ao 6, diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele e nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que deles vocês comerem, os olhos de vocês se abrirão, e vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Coloque para mim agora, rapidinho, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Segunda carta aos Coríntios capítulo 11, versículo 3. Diz assim, Mas temo, irmãos, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte vocês corrompidos aos vossos sentidos, e se apartem então da simplicidade que há em Cristo Jesus. Coloca a mão no seu coração, diga assim: Senhor meu Deus, eu estou na tua casa, preciso ouvir a sua voz. Fala comigo hoje aquilo que eu preciso e não aquilo que eu quero, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, por favor. Eu peço, a casa está bem cheia hoje, hein? Graças a Deus por isso. Eu peço para que você não deixe nada, nem ninguém a partir de agora tomar a tua atenção, nem mesmo o teu parceiro, essa pessoa que está do seu lado. O diabo vai tentar de todas as formas hoje atrapalhar o seu entendimento, porque ele não quer que você entenda aquilo que eu vou falar aqui hoje. Por isso então, foca naquilo, abre os seus ouvidos espirituais, e o Espírito Santo vai entregar chaves poderosas para você aqui, nunca mais cair na armadilha que esse derrotado arma para você. A Bíblia diz que Lúcifer, ou Satanás, ele foi lá no Éden, onde estava Adão e Eva, e ali ele, usando o corpo de uma serpente, olha só, usando o corpo de uma serpente, o diabo, ele falou com Eva. Preste atenção nisso. Um anjo caído, que agora não é mais um anjo, e sim um demônio derrotado, desgraçado, porque agora ele está sem a graça de Deus. Então agora ele entra no corpo de uma cobra e ele começa a falar com Eva através dessa cobra. Você pode ver aqui claramente a primeira manifestação espírita que existiu no mundo, na face da terra. Você já vê que não existe nada de bom e nem de Deus, da primeira manifestação espírita que houve na terra. Olha só, foi um demônio agindo ou fingindo ser alguém que ele não era. Quem está entendendo, diga amém. Um demônio, ou seja, uma entidade maligna se passando por alguém que ele não era. E biblicamente falando, igreja, a primeira manifestação espírita foi Satanás então entrando no corpo de alguém, ou seja, no caso aqui de uma cobra, e falando através dela. Você não vê na Bíblia nenhuma manifestação espírita, de um espírito manifestado no corpo de alguém, que não seja uma manifestação do mal. Você não vai encontrar em nenhuma passagem da Bíblia que seja uma manifestação que não seja demoníaca. Eva não sabia, preste atenção nisso, ela não sabia, mas inocentemente agora ela começa a falar com o diabo aqui. E aqui Satanás, ele começa uma comunicação com Eva, e ele começa a conversar, e a Eva começa a conversar com ele também. E esse é o problema. Perceba que o diabo já chega aqui, de cara, ele tenta distorcer a palavra de Deus. A primeira coisa que ele faz, na primeira comunicação com Eva, é tentar distorcer aquilo que Deus já havia falado com ela.
Ele chega e ele diz para ela: foi assim que Deus disse? Ó, foi assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Olha só, Deus não disse isso para ela. Vou repetir, foi assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Olha, Deus não falou isso para ela. Mas Satanás já faz aqui agora de cara uma abordagem distorcendo aquilo que Deus já havia falado com ela. Mas até aí tudo bem, porque já era de se esperar isso dele mesmo, né? Porque a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. E do pai da mentira você vai esperar o quê? Manipulação, distorção da palavra. E o grande problema aqui, igreja, não é nem o diabo através da serpente. O grande problema não é nem o diabo através da serpente. O problema é quando Eva começa a falar com a serpente agora e dá ouvidos, dá atenção para aquilo que ela está falando. Sabe o que é pior? Porque Eva começou agora a dar atenção para a distorção da palavra que a serpente estava colocando na mente dela. E agora, porque ela deu atenção para Satanás, ela começa também a distorcer a palavra de Deus, sem perceber. Porque olha o que ela responde aqui: não, o Senhor disse que poderemos comer de todo o resto do jardim, somente a que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis e nem tocareis nele. Deus também não falou isso. Você consegue entender que o diabo aqui já entrou na mente dela? Deus não falou que ela não podia tocar no fruto. Mas agora na resposta que ela vai dar para Satanás, coloque para mim, vamos ver aqui para não ficar nas minhas palavras, versículo 16 e 17, olha só. E o Senhor ordenou ao homem, Gênesis 2, versículo 16 e 17, vai lá no 2 agora, vamos ver o que Deus falou para ela de verdade. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim você não deve comer. Não falou nada de tocar, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Então você começa, olha só, quando você começa a distorcer, redobra a tua atenção aqui, olha para mim. Quando você começa a distorcer a palavra, ou você não vive na íntegra aquilo que Deus falou com você, quando você usa da palavra que Deus te deu apenas aquilo que te interessa, meu Deus, ou aquilo que te favorece, pode ter certeza, você está abrindo uma porta para Satanás entrar na sua vida e roubar tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Uma vírgula que você tira da direção que Deus te deu, da palavra que Ele te liberou, já é o suficiente para Satanás roubar de você as promessas de Deus. Quem entende até aqui, diga amém. Ou você pratica a palavra de Deus na íntegra, aquilo que Deus fez você entender, ou você está abrindo uma brecha para o inimigo agir na sua vida. Danilo, mas eu não conheço a Bíblia inteira, como é que vai fazer? Por favor, entenda isso. Eu não estou falando sobre eu estou falando apenas da consciência que Deus traz na sua mente. Não estou falando que você tem que entender a palavra toda, mas aquilo, quando a palavra está sendo ministrada e Deus faz você entender algo aqui, é isso que eu estou falando, sobre a consciência que Deus traz na sua mente sobre a palavra, quando alguém está pregando aqui em cima, seja eu ou qualquer pessoa que esteja aqui em cima. Porque a consciência que Deus traz na sua mente, igreja, aquilo que Deus faz você entender durante a ministração da palavra, é exatamente aquilo que Ele espera que você cumpra na íntegra. Deus falou aqui, você entendeu que você precisa renunciar a algo da sua vida, você precisa renunciar a alguém da sua vida. É aquilo que Deus fez você entender? E você sabe quando é Deus que está falando. É exatamente isso que Deus espera que você faça. Então, por favor, tudo aquilo que Deus fazer você entender que é errado, que não agrada a Ele, que não está dentro da vontade dEle para você, Ele espera que você tire isso da sua vida. Amém? Muitas pessoas distorcem a palavra de Deus, ou elas pegam apenas parte da palavra, sabe? Porque na verdade elas não querem cumprir toda a palavra, elas não querem cumprir na íntegra aquilo que Deus falou com elas. E essas pessoas, sem perceber, elas estão abrindo porta para que o inimigo entre na vida delas. Eva poderia tomar uma posição ali, sabe, de imediato. Ela poderia dizer para a serpente: espera aí, você está distorcendo aquilo que o meu Deus já falou comigo, serpente.
Você está distorcendo aquilo que Deus já fez eu entender. Porque o Senhor não me disse isso. Ela poderia ter agido dessa forma. Sai para lá, ô cobra. Está entendendo? Ela veio como uma amiga. Fala, Jesus. Ela poderia ter falado: sai para lá, ô jararaca, caninana, Satanás. Bata em retirada. Eu não quero conversa com você não. Meu Deus já me deu uma palavra. Você está falando contra aquilo que Deus falou comigo? Ah, Danilo, mas ela não sabia que era Satanás. Para ela era a serpente que estava falando. Não interessa. Não interessa. Seja quem for. Está induzindo você a distorcer aquilo que Deus já falou com você. Tem dedinho do diabo aí. Amém? Seja quem for. Está distorcendo aquilo que Deus já fez você entender. Tem dedinho do inimigo aí. E você sabe quando é o demônio, irmão. Você sabe quando é demônio ou influência de um demônio através de alguém, quando está falando com você. Porque o demônio, ele vai sempre insistir. Preste atenção nisso. Ele vai sempre insistir em te fazer pecar. Ele vai sempre insistir em levar você a fazer aquilo que não agrada a Deus. Esse é o papel dele. Então Deus fala com alguém aqui agora: muito cuidado com os conselhos que você recebe dos seus amigos, das suas amigas. Cuidado com quem diz para você que algo contra aquilo que Deus já fez você entender. Muito cuidado. Principalmente quando o instrumento aí, o endemoniado, a endemoniada, insiste demais. Estou dando um tempo que é para você pensar sobre isso mesmo, refletir, lembrar de alguém. Por que eu estou falando isso para você aqui? Porque a serpente aqui, ela foi repetitiva. É assim que o diabo faz. Ela foi repetitiva, ela insistiu dizendo: não, certamente não morrerás. É claro que vai dar certo, amiga. Certamente não vai dar nada não, uma vezinha só. Certamente não morrerás. Coloca para mim Gênesis 3, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Está chamando Deus de mentiroso. Quem está entendendo? É certo que vocês não vão morrer. Versículo 5. Deus falou isso porque Deus sabe que no dia que você desse fruto comer, os olhos de vocês se abrirão e vocês serão conhecedores do bem e do mal. Ou seja, vocês serão como Deus. Redobra a tua atenção aqui. Repare que agora Satanás está entrando na mente dela e causando uma dúvida do que Deus pensa a respeito dela, do que Deus quer a respeito dela. Satanás, o próprio Satanás aqui, através da serpente, ele está colocando uma dúvida na mente de Eva. Que dúvida que é essa, Danilo? Se Deus de fato é bom mesmo. Está gerando essa dúvida nela. Então Deus está me escondendo que é bom. Olha só o que o diabo está fazendo, irmão. Então ela está colocando essa dúvida: se Deus é de fato bom mesmo, se Deus realmente quer o melhor para ela, ou se Deus está querendo esconder dela aquilo que é bom. Olha a dúvida que ele está causando. Olha o que o diabo está colocando na mente dela aqui: nossa, eu serei como Deus se eu comer esse fruto. Você percebe que ele está levando a pessoa a fazer aquilo que ele tentou? Ser igual a Deus? Está querendo levar a pessoa, porque ele sabe que para ele já não tem mais jeito. Então o máximo que ele puder levar com ele, esse é o papel dele aqui na terra. Ele já sabe que não tem perdão para ele. Ele já sabe qual é o final dele. E agora ele tenta fazer as pessoas ter o mesmo sentimento que ele teve quando foi lançado do céu: ser igual a Deus. E sabe o que é pior? Eva está ouvindo calada. Eva está ouvindo calada. Satanás está dizendo: não, certamente não morrerás. Sabe esse Deus que você serve aí? Olha aí. Sabe esse Deus que você fala que serve aí? Na verdade ele está querendo te podar. Ele está querendo podar você. Ixi, ele está escondendo de você o que é bom. Sabe por quê? Porque ele não quer que você seja como ele. Então aqui eu vou começar a pregar para você agora, tá? Da mesma forma, Satanás, ele tem usado pessoas para falar contra o seu Deus. Ele tem usado pessoas talvez do seu próprio convívio, da própria família, ou do ciclo de amizade, para tentar distorcer as coisas que Deus já falou com você.
E talvez ele tenha influenciado você para levar você a fazer coisas que não agradam a Deus. E você sabe o que Deus está falando. E se você não repreender isso e mandar embora da sua vida, do seu ciclo de amizade, do seu convívio, quem está entendendo? Talvez até de dentro da sua casa, se você não repreender isso e colocar para correr, vai acabar caindo e perdendo coisas maravilhosas que Deus tem reservado para você. Vocês estão aí? O diabo estava quase convencendo Eva de que o Deus dela era um Deus ruim, que o Deus dela era um Deus que estava limitando ela. Observe que ele está entrando primeiro na mente de Eva. Por isso que eu disse para vocês, nem sempre os problemas começam do lado de fora. Na maioria das vezes ele começa aqui, ó, dentro. Há uma batalha na nossa mente. Observe que ele está entrando na mente de Eva aqui o tempo todo, sem ela perceber. O inimigo está tocando agora em princípios inegociáveis que Deus já tinha estabelecido para ela desde o início. Ele está tocando em princípios que Deus já fez, ela já tinha feito ela entender que ela deveria fazer e que ela não deveria mais fazer. Pelo amor de Deus, gente, cuidado. Cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. A sua casa é o seu altar. Quem está entendendo? Cuidado para quem você empresta os seus ouvidos. Cuidado se você quer viver aquilo que Deus tem para você, as promessas que Ele liberou para você. O que vale para você é aquilo que Deus fala com você, e não aquilo que você escuta. Quer viver os planos de Deus? Valorize aquilo que Ele já falou com você. O seu maior conselheiro é a palavra de Deus. Você quer uma resposta para algo que você precisa? Para de ficar buscando revelação. Para de ficar ouvindo mensagem da internet. Chega aqui mais cedo, dobra o teu joelho e fala: Senhor, eu preciso de uma resposta nessa área hoje. E o Senhor vai responder isso hoje. Eu quero ver se Ele não responde. Porque a palavra de Deus diz que Deus antigamente falava pelos pais, através de sonhos e profetas. Hoje Ele fala pelo Filho. Quem é o Filho? A palavra, o verbo que se fez carne. Ah, pastor, Deus não usa mais profeta? Usa, no nosso meio tem um monte. Mas Deus usa como confirmação. Deus nunca vai revelar algo para ninguém sem antes ter falado com você. Se um profeta aqui ou em qualquer lugar chegar em você e falar: ó, Deus manda dizer isso e isso, Deus não falou com você aquilo, nem recebe, porque não é de Deus. Ele vem só como confirmação daquilo que Deus já falou com você. Quem está entendendo, diga amém. Sem que Eva percebesse, agora a mente dela já tinha sido dominada por quem? Pelo enganador. Diga comigo, enganador. E quando Satanás dominou a mente dela, ela fez o que não deveria fazer. Quando Satanás, vou repetir, quando Satanás dominou a mente dela, ela foi e ela fez o que não deveria fazer. Presta atenção nisso aqui. Olha aqui para mim, não desvia sua atenção não. Satanás, ele não quer que você entenda isso de forma alguma. Ele vai tentar tirar a sua atenção a partir de agora, de todas as formas. Não deixe. Cheguei no ponto principal da mensagem aqui. Firma a tua mente e olha aqui para mim. Quando Satanás acessou a mente de Eva, ela fez aquilo que ela não deveria fazer. Se Satanás acessar a sua mente, você vai acabar fazendo aquilo que não deve. Você vai acabar fazendo aquilo que não deve. O pai da mentira, o papel dele é fazer você acreditar nessa mentira que ele está colocando na sua mente. Eu estou pregando para alguém que você já estava quase acreditando. Por que eu estou dizendo isso para você aqui? Porque quando Satanás ele acessa a sua mente, automaticamente ele vai controlar a sua vida. Quando ele acessa a sua mente, ele vai controlar o teu corpo. Se ele domina a tua mente, ele domina também as suas ações, as suas atitudes, tudo que você faz. Por exemplo, você não sabe o que eu estou pensando agora, mas tudo que a gente faz começa aqui, ó, no pensamento. Você não sabe o que eu estou pensando agora, mas eu estou pensando em pegar a garrafa de água. Eu estou compartilhando com você agora. Você não sabia, mas agora eu estou pensando em pegar a garrafa de água e tomar. Você percebe que antes da ação teve um pensamento? Antes da ação teve um pensamento. Depois do pensamento veio um sentimento. Qual, pastor? Vontade. E depois da vontade virou uma ação. Eu fui lá e tomei a água. Quantos aqui pensam antes de agir? Todo mundo pensa antes de agir, né? Pelo menos às vezes. Então olha aqui para mim. Se você pensar errado, você vai acabar agindo errado.
É por isso que Deus trouxe você para uma igreja onde prega a verdade, para você pensar da maneira correta, porque se você pensar errado, você vai agir errado. Então Satanás, ele vai tentar acessar sua mente para fazer você pensar errado o tempo todo, porque ele sabe, igreja, que se ele dominar o seu pensamento, automaticamente as suas ações, as suas atitudes serão dele. Cuidado com isso. O inimigo, ele queria que ela comesse o fruto, mas preste atenção nisso aqui, mas ele não poderia pegar aquele fruto e colocar a goela abaixo dela. Ele não poderia fazer isso. Então ele pensou: eu preciso entrar na mente dela, eu preciso acessar a mente dela para induzir ela a fazer aquilo que eu quero que ela faça. Quem está entendendo? Da mesma forma, então entra na história. Da mesma forma, Satanás, ele está querendo que alguns de vocês façam algo, meu Deus, que Deus não quer que você faça. E para isso ele está te dando argumentos. Ele não pode te obrigar a fazer aquilo que é errado. Então ele pensa: eu preciso entrar na mente dele, eu preciso primeiro entrar na mente dela, eu preciso acessar a mente dessa pessoa para induzir ela a fazer aquilo que eu quero, que é totalmente o contrário do que Deus já falou. E é assim que Satanás faz na minha vida e na sua vida, se nós permitirmos. Não tem como você controlar pensamento. Pensamento vem, não tem jeito, ninguém consegue controlar o pensamento aqui. Tem hora que você está fazendo uma coisa, você começa a pensar coisas absurdas. Fala: meu Deus, nada a ver. O pensamento não vem. É isso que a gente chama de seta. O inimigo lança a seta. Agora, o poder que está nas minhas mãos é escolher qual é o tipo de pensamento que eu quero parar para alimentar. Pegou, não? Eu não controlo o pensamento, mas tem como eu decidir qual é o pensamento que eu vou alimentar, qual é o pensamento que eu vou dar força para ele. E pasme você, Satanás tem dominado a mente de muitas pessoas, fora e dentro da igreja também. Fora e dentro da igreja. E ele vai acessando a mente da pessoa, sabe? E sem que elas percebam, elas se tornam marionetes na mão dele. Sem elas perceberem, vivem fazendo a vontade de Deus. E muitas vezes, até no meio do povo de Deus. E sabe o que é pior? A pessoa não percebe. A pessoa não consegue perceber. Escute isso. Muitas pessoas, irmãos, sentem até a presença de Deus. Eu sei o que eu estou falando. Tem pessoas que sentem a presença de Deus, elas oram, milagre acontece, elas louvam, elas glorificam a Deus, falam até em língua, mas estão dominadas por Satanás. Ai, pastor, mas como que pode uma pessoa dominar? O dom de Deus é irrevogável. Uma vez que Deus dá, Ele não tira. E Satanás, ele não está nem preocupado se a pessoa está na igreja. Pelo contrário, ele nem quer que a pessoa saia da igreja. Ele até, de certa forma, ele até cuida da pessoa para ela não sair da igreja. Sabe por quê? Porque na igreja a pessoa tem uma falsa sensação de que está fazendo a vontade de Deus, porque está lá no culto. Porque não perde um culto, é terça, quinta, domingo. Então deixa ela lá, Satanás pensa. Deixa essa pessoa lá, porque isso dá uma falsa sensação para ela de que está tudo certo, quando na verdade não está. Quando na verdade ela está no meio do povo de Deus, mas na verdade ela está fazendo a vontade de Satanás. Porque escuta a palavra aqui, quando chega lá no trabalho, dentro de casa, onde quer que seja, age totalmente o contrário. Quem está entendendo, diga amém. O inimigo, ele de certa forma, ele até prefere que a pessoa continue na igreja, porque ele quer que ela ache que está tudo bem, que está tudo certo. É como se Satanás dissesse para a pessoa assim: ó, fica aí, viu? Fica aí nesse jardim, com essa falsa sensação de paz. Fica aí. É forte, né? É como se ele dissesse para a pessoa: fica aí. Encontre com Deus no final do dia, na terça. Encontre com Deus no cair da tarde. Encontre com Deus na quinta, no domingo. E depois sai para lá e fala para todo mundo lá fora que você tem intimidade com Deus. Olha a conversa de Satanás na mente da pessoa. Mas não esqueça não, tá? Não esqueça que a tua mente é minha. Não esqueça que a tua mente é minha, tá? E não é só a tua mente que eu domino, não. Eu domino o teu corpo também, você sabe. Fica aí com essa falsa sensação, sabe, de paz nesse jardim.
E quando sai daqui, faz a minha vontade lá. Você sabe que eu domino a tua mente, domino o teu corpo, eu domino a tua boca todos os dias, a tua língua. Escuta o que eu vou te falar aqui. Satanás, ele fala na primeira e na segunda pessoa, sempre. Ele chega atrás da pessoa e ele nunca vai falar assim para a pessoa: olha, hoje, depois das 6 horas, desliga o seu celular. Ó, segunda pessoa, desliga o seu celular, passa em tal lugar e faz isso. Se ele falar você vai fazer, passa lá, faz isso, a pessoa vai saber que alguém está falando com ela. Então ele vem influenciando a pessoa e ele fala na primeira pessoa, para a pessoa achar que é pensamento dela mesmo. Hoje eu vou desligar o meu celular às 18 horas, vou passar em tal lugar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quem está entendendo? O diabo fala na primeira pessoa e não na segunda. Agora, se a pessoa não entende, olha a chave que eu estou te dando aqui. Se a pessoa entende que esse pensamento não é dela, ela não faz a vontade do diabo. Pense sobre o que você está pensando. Esses pensamentos podem não ser seus. Pode ser uma seta do inimigo, uma influência diabólica para tirar de você um jardim maravilhoso que Deus tem preparado para te entregar. Por isso que é importante você se questionar o tempo todo, fazendo a seguinte pergunta: esse pensamento é meu ou é do diabo? É isso que Deus disse? É isso que Deus tem falado comigo no decorrer das pregações durante a semana? Eu quero estar pensando isso? Espera aí, mas se eu estou pensando em algo que eu não queria estar pensando agora, esse pensamento não é meu, está vindo de fora. Se está vindo de fora, é Ele. Eu repito, pense sobre o que você está pensando, porque alguns pensamentos podem não ser seus. Pode ser uma seta do diabo para tirar você da posição, para fazer você fazer a vontade dele, não aquilo que Deus já falou com você. Vou dar outro exemplo aqui para você. Há mais ou menos uns 6, 7 anos atrás, eu estava acompanhando uma pessoa pela internet, fazendo um curso, na verdade, um apóstolo, o apóstolo Cleiton Nantes. Ele tem uma grande igreja em São Paulo. E ele estava dando um curso de teologia aprofundado, e eu entrei nesse curso, eu estou ali, e todo empolgado, sabe? E eu comecei a pegar a birra do pastor, o jeito que ele falava, a voz dele, tem uma voz, eu não vou imitar aqui, mas eu comecei a implicar com a voz do apóstolo. E eu amava as pregações dele, mas do nada eu comecei a implicar com a voz do homem. E sabe o que eu fiz? Eu parei de fazer o curso. Depois de quase 2 meses, 60 dias aproximadamente, que eu parei o curso, parei de seguir o pastor. Olha que loucura. Parei de seguir o pastor, parei o curso. Aí chegou uma mensagem para mim lá no direct do Facebook. Adivinha quem que era, gente? O próprio, o apóstolo Cleiton Nantes. E sabe o que ele falou para mim? Olha o que o diabo estava fazendo. Ele viu uma mensagem minha no YouTube, e ele queria me levar para a grande igreja dele em São Paulo para ministrar aquela mensagem. Você consegue entender o que olha o que o diabo estava fazendo? Ou seja, o diabo, ele sabia que aquele homem estava vendo minhas mensagens. Ele sabia disso, porque o diabo está ao derredor. Ele vê tudo. E ele sabia que aquele homem ia me chamar. Ele deve ter comentado com alguém, o diabo escutou. Então repare que o diabo tentou criar em mim aqui agora um preconceito a respeito daquele homem, porque ele ia me chamar. Então ele estava querendo impedir que eu fosse da igreja dele. E hoje nós somos grandes amigos. E eu fui lá, nós fomos lá no início da igreja, pregamos uma grande igreja, uma igreja para 5, 6 mil pessoas. Fez convite para mim pregar em Orlando, numa igreja que tem lá. Falei, pastor, nem passaporte eu tenho. Falei, então tenha fé e tira. Não tirei até hoje. Agora que estou começando a mexer. Quem está entendendo, diga amém. Danilo, mas se você é um homem de Deus, por que você estava pensando nessas coisas do pastor? Agora eu cheguei onde eu queria aqui. Porque antes de ser homem de Deus, antes de ser uma mulher de Deus, nós somos seres humanos. Nós somos fracos. A Bíblia diz que o espírito está forte, mas a carne é fraca. E quem disse para você que homem de Deus não sofre ataque do diabo na mente? Que mulher de Deus, por maior que intimidade que você tem com Deus, você não vai sofrer ataque na mente? Você quer ver uma coisa? Numa certa ocasião a Bíblia diz que Jesus está reunido com os discípulos, e ele pergunta para os próprios discípulos dele: o que essa multidão pensa a respeito de mim?
Aí os discípulos vão responder para ele: alguns dizem que o Senhor é Jeremias, outros falam que o Senhor é Elias, ou algum dos outros profetas. Aí Jesus vira para os discípulos e fala assim: olha só, e vocês? Quem vocês pensam que eu sou? Pedro, que sempre errou, dessa vez acerta. Ele levanta e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo que devia vir ao mundo. Naquela hora Jesus fala: uau, não foi carne nem sangue que te revelou, foi o meu Pai que está no céu. Você percebe que Pedro teve uma grande revelação de Deus aqui? Mas logo em seguida, depois de algum tempo, Jesus começa a andar com ele, começa a falar sobre a necessidade que ele tinha de morrer na cruz para que a humanidade fosse salva. Novamente, o mesmo Pedro se levanta e diz: Senhor, ele para a caminhada e fala: para com isso, tenha compaixão de ti, o Senhor não precisa disso não, o Senhor não vai morrer na cruz não, o Senhor não vai fazer isso, o Senhor não precisa disso não. Jesus imediatamente repreende ele, ou aquilo que estava por trás dele, e disse: para trás de mim, Satanás, porque você não conhece os planos de Deus, você se preocupa só com as coisas da terra. Redobra a tua atenção aqui, repare que há pouco tempo atrás, eu estou falando de um homem de Deus que andava com Jesus, que há pouco tempo atrás foi usado por Deus, tendo uma grande revelação a respeito de Jesus. E agora esse mesmo homem influenciado, porque aqui Satanás não estava dentro dele, estava na mente, influenciado por Satanás. Olhe para mim, e detalhe, nesse momento Pedro não estava incorporado, ele não estava. Satanás aqui estava atuando, sabe aonde? Na mente de Pedro, influenciando ele. Satanás colocou um pensamento na mente dele, e logo em seguida fez ele agir por impulso e falar aquilo. Você vai entender onde eu quero chegar. Você percebe que Satanás agora, primeiro ele coloca na mente de Pedro um pensamento, e logo em seguida faz ele abrir a boca por impulso e falar o que não deveria. É isso mesmo. Quantas pessoas, talvez até com você já aconteceu isso, porque comigo já aconteceu várias vezes. Quantas pessoas têm agido por impulso, liberado palavras na hora da raiva, e sem que elas percebam, elas estão influenciadas por Satanás. Abre a sua boca, empresta a sua boca para o diabo. Momento de crise, momento de emoção forte, sentimento forte, não é momento de você abrir a boca, é momento de você fechar a boca. Porque todas as vezes que você agir em cima de emoção, da raiva, de um sentimento negativo, você vai se arrepender depois, vai falar o que não deve. Entenda isso, aquele que dominou a mente de Pedro, agora controlou a boca de Pedro também. Eita glória! Não é exatamente assim que Satanás tem feito com muitas pessoas, e às vezes até dentro das igrejas, com aqueles que andam com Jesus há anos, como Pedro andava com Jesus há anos. Satanás ele coloca pensamentos na mente da pessoa, e depois de acessar a mente dessa pessoa, ele controla a língua, aleluia, e muito mais coisa que você não queria nem imaginar. Controla a língua, controla o corpo, controla o dedo, é postagem, é indiretinha, que vai na cara, vai crescer. Seja homem, seja mulher de verdade. Você chega na pessoa e fala, fica jogando indiretinha, internet, é post, para com isso. Imagina, eu postei para postar. Tenha maturidade, está na hora de crescer. Eu estou falando para você, serve para mim também. O ouvido mais perto da minha boca é o meu aqui. Você não sabe a retaliação que eu sofri hoje para estar pregando essa mensagem para você. Sabe por quê? Porque eu estou explicando para você aqui a forma como o diabo age para desestruturar a família, para colocar marido e mulher um contra o outro, para roubar de você as bênçãos que Deus tem reservado para você. Apesar do inimigo trabalhar na mente das pessoas, ele não consegue acessar o pensamento das pessoas. Mas na verdade, olha aqui, ele não precisa nem ler os seus pensamentos mesmo, para saber o que você está pensando. Tudo que o diabo precisa para saber o que você pensa, sabe o que é? E não é só o diabo não, eu, qualquer um. Você não consegue ver o meu pensamento, pastor? Não consigo, mas se eu quiser eu descubro o que você está pensando. Mas como que é isso? Está parecendo místico o negócio. O diabo não precisa de nada para saber o que você está pensando. Ele precisa só de uma coisa: te observar. Ele precisa te observar. E se você não sabe, ele está o tempo todo te observando. Sabe por quê? Porque as suas atitudes, as suas ações diárias, as suas palavras diárias revelam claramente o que está na sua mente e no seu coração. Sim ou não?
É só ele observar o que eu estou falando, que ele vai saber o que eu estou pensando, porque eu não falo antes de pensar. E sabe até o que tem no meu coração, porque a boca fala do que o coração. Pegou? Olha a chave que eu estou te dando aqui hoje. Satanás está ao derredor e ele está assim, ó, só observando algumas pessoas. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Pôs o bracinho para fora do carro, olha lá, olha lá, vai quebrar o pescoço. Então ele começa a observar as palavras, as atitudes quando a pessoa está sozinha, porque aí é questão de caráter. Sabe o que é caráter? Aquilo que você faz quando ninguém está te vendo, ou quase ninguém. Porque Deus vê tudo. E sabe o que é pior? O diabo também vê. Você, homem que é casado, escuta o que eu vou te falar aqui, e não resiste quando passa aquela mulher bonita do seu lado, sabe? Às vezes até Deus está permitindo. Porque tudo que acontece é Deus que permite, velho. A mulher passar bonita na sua frente, toda elegante, e você vê, natural, Deus permitiu. Agora outra coisa é você virar o pescoço para continuar olhando. Quem está entendendo? Você para no sinal, a mulher está passando aqui com aquele luz 15, rebolando. Está gravando. Mas é verdade, gente. Ué, tô nem aí. Você está olhando, você é cego, Deus permitiu. Agora ele quer ver se você vai dar aquela olhadinha no pescoço, dar uma volta no quarteirão. Será que eu peguei a rua certa? Deixa eu passar lá de novo. Quem é você? Nem vou pedir para levantar a mão. Aí, ó, só rir, tá bom já. Glória a Deus. Agora deixa eu falar uma coisa para você aqui. Você acha que o diabo não está de olho nisso? Fala a verdade. Eu estou mostrando para você aqui na Bíblia. Você acha que o diabo não está de olho nisso? Quando você está vendo algo no teu celular e você sabe que você não deveria estar vendo aquilo que você está vendo. Aí a tua esposa chega perto, ou o marido chega perto também, e aí você tira da tela. Você acha mesmo que o diabo não viu isso? O que adianta? O teu marido não vê, a tua esposa não vê, o teu filho não vê, mas o diabo viu, e Deus também viu. Ele sabe tudo sobre você, mesmo porque, irmão, ele está o tempo todo te observando, e ele sabe o que te atrai. Se você entender isso aqui, você entendeu a mensagem inteira. Ele sabe o que atrai você. Ele conhece a sua fraqueza muito melhor do que você, muito melhor do que eu. Ele conhece as minhas fraquezas. Se a minha fraqueza é manga, Ele nunca vai me oferecer jabuticaba. Amém? A minha fraqueza é manga? Ele está com uma madurinha lá, que é o coração de boi assim. Madurinha, que na hora certa Ele vai colocar na minha frente. Quem está entendendo? Ele sabe o que está na tua mente, porque muita coisa que não agrada a Deus e que está na sua mente, você tem alimentado isso, é Ele mesmo que colocou. Ele sabe disso. Agora Ele só precisa, sabe o que? Te dar bons argumentos. É isso que Ele precisa. Uma vez que Ele colocou na tua mente, agora Ele precisa te dar bons argumentos para você, para fazer você cair naquilo. A Bíblia diz que o fruto que Eva estava olhando, quem prestou atenção, o fruto que ela estava olhando era bom, agradável e desejável para dar entendimento. Romanos 12:2, você colocar, lá fala da vontade de Deus, né? Qual que é a vontade de Deus? Boa, agradável e perfeita. Você percebe que é quase igual, ele só distorce uma palavra. A vontade de Deus para nós é boa, agradável e perfeita. Ó como que ele quer se parecer com Deus. Aí ele vem e a vontade dele é boa, agradável e desejável. O que Deus tem para você não se relaciona com desejo. O que Deus tem para você se relaciona com perfeição. Ela olhava para aquele fruto, e aquele fruto, porque ela olhava, gerava desejo nela. E repare que tudo começou quando ela começa a olhar para o fruto. Por quê? Porque ela olhou demais para aquele fruto, agora ela passou a desejar o fruto. Quem está entendendo? Deus está falando com alguém aqui. Você não sabe de onde vem esse desejo? Onde você tem colocado os seus olhos? Deus está alertando alguém aqui hoje, irmão, através dessa palavra aqui, ó. Cuidado com aquilo que você tem colocado os seus olhos. Cuidado com aquilo que você tem olhado muito. Cuidado.
No que ou quem você tem colocado o teu olho, porque daqui a pouco você vai estar desejando isso, ou vai estar desejando aquilo. Você acha que foi da noite para o dia que Eva caiu? Ninguém cai da noite para o dia não, meu irmão. Eu trouxe alguém aqui hoje para alertar você. Não foi da noite para o dia que ela caiu. Eu acredito que ela passava ali todos os dias, sabe? Ela deveria dar uma olhadinha ali, sabe? Todo dia, na hora do almoço. Fala, Jesus. Na hora do almoço, tem que fazer, né? Não tinha celular, ela ia dar uma volta lá, todo dia. E ela olhava para aquele fruto. Esse fruto parece ser tão bom. Saboroso. Esse fruto deve ser gostoso demais. Será que não é assim que o diabo tem feito na mente de algum de nós aqui? Muito cuidado, hein? Cuidado, porque ele está olhando para você. Ele só precisa encontrar agora um momento certo, um momento adequado para entrar na tua mente, te derrubar e logo em seguida te envergonhar diante de todos. É por isso que eu sempre falo que você precisa confessar as tentações que você sofre. Porque se você não confessar a tentação, a Bíblia fala que os vossos pecados vão de te alcançar. O diabo vai fazer questão de fazer você cair. Depois ele vai mostrar, te envergonhar diante de todos. Qual que é o problema de você confessar uma tentação? Você está sendo tentado para trair esposo, marido, ou de repente está sendo tentado para cair na cachaça, na droga de volta. Qual que é o problema? Você chegar no teu pastor e falar: pastor, estou sendo tentado. Ser tentado não é pecado, irmão. Senão Jesus é pecador. Jesus, a Bíblia fala que ele foi tentado no corpo, na mente, no espírito. Ser tentado não é pecado. O pecado só se estabelece a partir do momento que você cede à tentação. Quem entende isso, diga amém. Presta atenção no que eu vou dizer aqui para você, marido. Satanás, ele só estava esperando o momento certo para derrubar aquela mulher. Ele só estava esperando o momento certo para derrubar Eva. Sabe qual que era o momento certo? O momento que Adão ficou longe da esposa. O momento certo dele agir foi aquele momento que Adão ficou longe dela. Ela estava sozinha demais. Onde estava Adão que ele não estava olhando a mulher dele? Adão agora está ocupado demais com as coisas, sabe? Estava trabalhando muito, não tinha tempo para ficar com a mulher dele. Quem está entendendo? Cuidado, hein? Você conhece o Ricardo? O Ricardo tem um tempo que você nem imagina. Brincadeiras à parte, né? Mas é verdade. Se tem um momento que Satanás começa a atacar e nos influenciar através da nossa mente, é no momento que nós estamos fracos e que nós estamos sozinhos. Sim ou não? Ele não vai te atacar quando você está forte, quando você está no monte. Ele vai te atacar quando você está fraco lá no vale, que eu preguei esses dias. É ali que ele vai atacar você. Vigia, homem de Deus. Vigia, mulher de Deus. Mulher sábia. Quem é que já deu tranco num carro sem bateria? Hoje nem pega, né? Se não tiver bateria não pega. Tranco em carro velho. Tudo que você precisa é o quê? Tem uma janelinha aberta. Só isso. Pegou ou não? É só uma brechinha que ele quer. Ele só quer uma brechinha, só para ele colocar a mãozinha dele ali, sabe? Aí o que acontece? Você vai empurrando o carro, não é assim? Você coloca a mãozinha para dentro, vai empurrando o carro pelo lado de fora, ó, controlando o carro, levando o carro para onde você quer. É assim que Satanás faz também, sabia disso? Ele vai levando você para onde ele quer. Ele começa devagarinho, aí a pessoa começa a se soltar, aquela sensação de liberdade, sabe? E Satanás vai ganhando força, vai ganhando velocidade, assim não é? Depois que pega uma certa velocidade, o que ele faz? Abre a porta, cai para dentro. Aí já era. Aí você já não tem controle mais. Você não tem mais domínio próprio. Você não tem controle da sua vida. Aí ele faz o que ele quer. Aí vai família para ralo abaixo. Vai casamento. Vai ministério, vai tudo.
Tanto que aqueles que recebem entidade é chamado de cavalo no centro espírita. Eu fui de lá minha vida inteira, eu sei o que eu estou falando. Por quê? Porque a entidade vem e ela monta em cima da pessoa. Eu já fui cavalo, eu sei o que eu estou falando para você. É igualzinho mesmo. Você tá, a pessoa está ali, ó, em cima. A entidade está ali. Quando você monta no cavalo, você coloca o que na boca dele? Um estribo, é assim ou não é? Aí você fica em cima do cavalo. Se você puxar a cabeça para a esquerda, o que ele faz? O corpo vai para a esquerda. Se você puxa para a direita, ele vai para a direita. É por isso que chama de cavalo. Cuidado, hein? Faz o que quer. Depois que ele te dominou, montou em cima, pulou para dentro do carro velho. Não sei se o carro é novo. Aquele que eu estou falando para você, ó, querendo dizer para você, aquele que domina a cabeça, controla todo o corpo. Quem tem dominado a tua cabeça? Aquele que domina a minha mente é aquele que domina a minha vida, o meu corpo. A minha mente é dominada por Deus. E a sua? A minha mente é dominada por aquilo que Deus fala comigo. Então começa a abrir os seus olhos espirituais hoje. Não deixe, sabe, não deixe ser manipulado pelo diabo, por pessoas usadas pelo diabo para distorcer nos seus ouvidos aquilo que Deus já falou com você. A Bíblia diz que Deus te coloca por cabeça e não por cauda. Vou repetir. A Bíblia diz que Deus te coloca por cabeça e não por cauda. Você não tem que ficar dominado por um sentimento, não. Dominado por desejos carnais. Danilo, como que eu faço então para não ser enganado por Satanás como Eva foi? Primeira coisa, já estou encaminhando para o final. Primeira coisa, questione todo pensamento que vier na tua mente, que for contra a palavra de Deus. Qualquer pensamento que vier na tua mente, está fora daquilo que a palavra de Deus fala, qualquer tipo de pensamento que for contra a palavra, ele deve ser questionado ao extremo. Mas não é o que Deus fala comigo. Questione os seus pensamentos. Por que será que eu não posso ouvir a voz de tal pessoa? Questiona. Por que será que eu não posso? Eu não vou com a cara de tal pessoa. Por que será? Por que será que eu estou ali toda semana ouvindo o pastor e não vou com a cara do pastor? Por que será? Talvez porque o pastor pode te ajudar em alguma área. Eu já cansei de pegar pessoas assim. Na outra igreja eu pegava muitas pessoas. Quando a pessoa chegava, teve um rapaz que foi saindo assim. Eu falei, o diácono, chama lá. Vem cá, amigo, quero orar para você. Já veio assim. Posso orar para você? Pode. Foi muito forte, eu senti no meu coração de orar para ele. Orei, o demônio manifestou e foi feio, rolamos no chão, foi liberto. Em seguida ele falou assim para mim: eu queria te pedir perdão, cara. Perdão, mulher? Rapaz, eu estava com uma raiva de você. Primeira vez, era visitante. Uma raiva, você estava pregando assim, ó. Eu falei, um cara metido, cara nojento. E eu estava com raiva de você. E por isso que acabou, não vi a hora de acabar, eu estava indo embora. Mas aí você me chamou e aconteceu. O que o diabo estava fazendo? A mesma coisa que o apóstolo lá. Estava criando uma antipatia, assim fala, antipatia a meu respeito, para que ele saísse dali e fosse para qualquer outra igreja, porque ele era um dependente químico. E ele sabia que eu poderia ajudar ele. Preciso tirar ele daqui de todas as formas. Levo para ele para qualquer igreja, menos aqui, porque aqui você aí sabe o caminho da saída desse negócio aí. Eu não vou expor ninguém, mas hoje a pessoa está firme, pregando o evangelho e está aqui na nossa igreja. Aplauda Jesus. Questione os seus pensamentos. Por que eu não gosto daquela determinada irmã? Por que aquela irmã não me desce? Por que aquele irmão que fica gritando lá no fundo? Olha lá. Manifesta mesmo, velho. Ô, gente, é sério isso. Às vezes você não entende por que o outro berra, por que o outro grita, por que o outro fala em língua, por que o outro chora todo o culto. O cara é chato, uma pessoa chata. Você não sabe o tamanho da obra que Deus fez na vida da pessoa. Você não sabe qual que é a expressão da pessoa. É só a pessoa que sabe de onde Deus tirou ela. Quando você começa a ter um olhar de amor, um olhar espiritual, qual que é o problema? Está incomodando o quê? O grito? Mas o grito da pessoa está glorificando a Deus. Estou te defendendo não, viu, Daniel? Mas é sério, gente, tem que ter essa maturidade, entender. Eu não sei qual é a história da pessoa.
Se está me incomodando o grito ou não, Deus não relaciona com o momento, Ele se relaciona com a história. Só a pessoa sabe de onde Deus tirou ela. Questione os seus pensamentos. Por que logo hoje eu não quero ir para a igreja? Eu estava tudo certo já. Por que do nada eu não quero ir para a igreja hoje? Questione os pensamentos. Não seja manipulado por Satanás. Repreenda o inimigo, irmão. O pensamento que está colocando na sua mente. Use o poder e a autoridade do nome de Jesus, que Deus já te deu isso. O poder e a autoridade do nome de Jesus não está sobre um pastor, sobre qualquer líder. É sobre todos nós, já foi dado para nós. Pastor, mas quem sou eu? Não é você, é isso que você tem que entender. O negócio está feio na sua casa. Em nome de Jesus, Satanás, sai daqui, não é você, é o nome de Jesus. A Bíblia fala que diante desse nome, todo joelho tem que se dobrar e toda língua se confessa. Não tem diabo que resiste. Jesus Cristo, quando ele foi tentado lá no deserto por Satanás, ele repreendeu Satanás. Jesus disse: ó, para trás de mim, Satanás. Ele falou: mas está escrito. Jesus fala: também está escrito. Você precisa conhecer a palavra, para você saber qual que é o cartucho que você vai usar, porque o inimigo vai usar aquilo que você mais confia. O que Jesus mais confiava? A palavra. Ele era a própria palavra. Mas está escrito. Se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pão agora. Ele vai na maior fraqueza da pessoa naquele momento. Jesus estava 40 dias sem comer e sem beber, jejum e oração. A primeira tentação que ele vai fazer: transforma as pedras em pão. Você não é o filho de Deus? Jesus, a própria palavra. Mas está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E outra coisa, escuta aqui, pode aplaudir, olha aqui. Uma vez que você sabe quem você é, você não tem que ficar provando nada para ninguém. O pensamento de Jesus era esse: eu sei quem eu sou. O que você pensa de mim, se você acredita ou não acredita, o problema é seu. O importante é eu saber quem eu sou. Saiba quem você é. Fique esperando a aprovação de ninguém não. Jesus fala: unicamente o Senhor, o teu Deus, adorarás e servirás. Repara que Jesus repreende ele. Satanás sempre dá um argumento bíblico, mas Jesus também fala: também está escrito. Ele usa o argumento bíblico. Você quer colocar Satanás para correr da sua vida? Vai ter tempo com Deus. Olha Deus falando aqui, vai ler a Bíblia, vai conhecer a palavra, para você saber como você vence ele na hora do ataque. Vem para a escola bíblica, domingo de manhã, 7h15, vai conhecer mais a palavra. A hora que vier um ataque na sua casa, um pensamento, você vai saber o cartucho que você vai usar. Abra sua boca, repreende esse pensamento, você mesmo. Às vezes você vem aqui na terça-feira, irmão, eu amo fazer o que a gente faz aqui, é o meu chamado. Estou aqui para isso, mas pensa comigo. Você vem num culto de terça-feira, o fogo desce ou não? Fogo desce, terça-feira que negócio é forte. A oração forte no final, e fogo descendo, pessoa caindo manifestada, sendo liberta. Aí acaba o culto, eu venho aqui na frente para receber a oração. Isso é uma ofensa para Deus. A não ser que é um visitante, a primeira vez ele quer uma oração. Mas eu estou aqui no mover toda semana, eu estou recebendo oração. O que eu estou falando? Que fé que eu tenho? Eu não recebi aquilo que foi falado, feito. O pastor precisa pôr a mão na minha cabeça. Não, irmão, é pela fé, não é a mão do pastor. É pela fé que você tem, você recebe aí no teu lugar mesmo. A gente fala um ato profético, sai do teu lugar e vem para frente. Beleza, não quer vir, mas Deus te visita no teu lugar mesmo. É um ato profético. Para quem crê em ato profético, sai e vem. Para quem não quer vir, não vem. Mas não é por isso que você não vai receber. Entenda, age pela fé. Quando Deus liberar uma palavra aqui, toma posse, aí sai com aquela certeza que vai acontecer. Satanás atacou até Jesus, irmão, através de Herodes. Logo que ele nasceu, Herodes mandou matar todas as crianças. Aí depois ele atacou Jesus no deserto, atacou Jesus através de Pedro, atacou Jesus através de Judas. Você acha que ele vai deixar você em paz? Quem é você? Se ele não deixou nem o Filho de Deus, o Salvador do mundo, em paz, vai deixar eu e você? O que você precisa é reconhecer a voz dele e repreender ele em nome de Jesus. Vou terminar aqui já. Deixa eu colocar algo na sua mente que vai te ajudar muito aqui, se você tiver humildade para aprender isso. Só se você tiver humildade, mas vai te ajudar muito, porque me ajudou. Todos vocês, principalmente você que tem um chamado, exercendo ou não, de repente tem um chamado, está parado, você precisa falar com o seu pastor e com a sua pastora. Você precisa ter humildade de falar. Você precisa falar com a sua cobertura espiritual.
falar, se aconselhar, sabe por quê? Sobre as suas fraquezas, falar sobre a sua fraqueza, sobre as tentações que você recebe, sobre aquilo que você anda pensando que talvez não seja o teu pensamento. Você precisa falar sobre os ataques que você sofre, sobre as tentações que você enfrenta lá dentro do seu trabalho. Ou você não sofre ataque na sua mente, você não sofre tentação? Olha, se tiver alguém aqui que não sofre, se considere a quarta pessoa da Trindade. Todo mundo sofre, gente. Você deve compartilhar isso com alguém que te ama, que quer te ajudar, porque aquilo que você pensa, ó, que nós pastores não podemos saber, é exatamente isso que a gente precisa saber, para poder te ajudar, porque senão o diabo vai te derrubar, e ele vai te envergonhar diante de todos. É como se o diabo dissesse assim para a pessoa, sabe? Não fala nada para o pastor não, hein? Nem para a pastora, sabe por quê? Ó, fica só entre nós isso aí. Eles nem precisam saber, sabe por quê? Porque se ele souber, ó, ele vai achar que você está fraco, vai pensar que você é fraca, vai tirar você do ministério. Irmão, primeiro, se você pensar isso de mim ou da pastora, você não conhece a gente ainda. Ainda que você tenha um chamado, você está sofrendo tentação. Eu sempre falo para os irmãos que trabalham na obra, e você também que ainda não trabalha, está sofrendo tentação, é no casamento onde procura a gente, fala com a gente, estou sendo tentado assim. Partilha, ó, dor dividida é dor diminuída. Quando você coloca para fora, já não é mais um segredo. O diabo não está trabalhando em oculto na tua mente, ele vai perder as forças dele, ele vai cair por terra, porque agora ele já sabe que tem alguém de olho em você. E outra coisa, ainda que você tenha um chamado, pastor, estou sofrendo tentação, estou tempo de cair. Você acha mesmo que, conhecendo a minha pessoa, eu vou parar o teu chamado por causa disso? Esse é o papel do inimigo, que ele quer parar o teu chamado, e ele vai conseguir se você não compartilhar. Mas se você compartilha a tentação, eu vou identificar, vou te ajudar, nós vamos orar juntos, jejuar e vamos vencer. Mas eu não vou parar o teu chamado por isso. Agora, se você não confessar a tentação, daqui a pouco ele vai derrubar você, e você vai perder o teu ministério. E outra coisa, se você chegar em mim e confessar que você está sendo tentado, saiba que você vai ganhar mais moral ainda comigo, porque eu vou ver humildade da tua parte, alguém que quer mudança de vida realmente, alguém que quer vida com Deus de verdade. Agora não adianta nada de eu passar um papel de forte e daqui a pouco vem o escândalo. Quem está entendendo, diga amém. Você já imaginou se Eva tivesse falado com Deus, gente? Não, vamos parar aqui, vamos viajar. Eu vou finalizar aqui agora, aqui pode subir, por favor. Ó, você já imaginou se Eva tivesse falado com Deus? Com certeza Deus abriria os olhos dela. Sim ou não? Você já imaginou que se você falar com a gente, em particular, a gente pode abrir os seus olhos, porque quem está dentro da situação às vezes não enxerga como quem está fora. Entenda o que Deus está falando com você aqui. Satanás, ele estava agindo na mente dela. Ó, ela já estava desejando aquele fruto, mas todos os dias Deus falava com ela na virada do dia. Ela não poderia ter compartilhado com Deus aquele pensamento? Todo dia ela poderia dizer para Deus que estava sendo tentada. Imagina, Deus chegava ali naquele jardim todo final da tarde, ela poderia ter falado: Senhor, o negócio está difícil demais para mim aqui. Quando eu passo e olho para essa árvore, ó, lá no meio do jardim, misericórdia, Senhor, misericórdia. E para ajudar ainda tem uma amiga minha que vem aqui, né? E fala para mim que não dá nada. Jararaca, serpente, Satanás. Mas o diabo já tinha colocado, sabe o que? Aqui, ó, um argumento na mente dela, para ela não falar nada, nem com o marido dela. Nem com o marido dela ela falou. Não poderia ter compartilhado? Cuidado, hein? Cuidado com os argumentos que o diabo tem colocado na tua mente. Algumas mulheres que estão aqui, talvez você tenha raiva do seu marido. Você guarda uma mágoa do seu marido, você não consegue perdoar ele por algo que aconteceu lá atrás. E Deus está falando diretamente com você, e você sabe que é com você. Já fica trazendo à sua mente toda hora o que aconteceu há anos atrás. E você não consegue viver bem agora o seu presente. Por quê? Porque está preso em algo do passado. Vou falar uma coisa para você. Você que sofreu uma frustração no teu casamento, seja o homem, seja a mulher, se você pretende viver o novo de Deus, o vinho novo de Deus, já vou te falar, você põe uma pedra em cima do que aconteceu, e olha, daqui para frente você nunca vai ser feliz na sua vida. É verdade. Não vem com esse negócio de eu perdoei, mas perdoou nada.
Na primeira situação, joga na cara. Não perdoou, não. Você quer restauração? Você quer ser feliz? Então põe um ponto final naquilo. Não quer lutar pelo casamento? Quer que tudo se restaura? Então coloca uma pedra em cima e é daqui para frente. Surgiu uma discussão sobre a discussão do presente. Não tem que tocar no passado, porque é aí que Satanás vai entrar. Porque aí você está falando para uma pessoa que talvez já está até mudando, sendo uma nova criatura em Deus, e você está acusando ela de algo do passado. Ei, o diabo já faz isso. Cuidado para você não estar fazendo o papel dele. O diabo já acusa essa pessoa. Talvez o diabo está aí na mente de alguma mulher, o tempo todo. Ai, mas ele não gosta mais de mim. Ele não me procura mais. Dorme de costa, para nem fica de conchinha mais. De vez em quando me deixa sozinho. Vai lá para outro quarto. Cria vergonha na cara. Cria vergonha na cara. A sua casa é o altar de Deus. E a sua cama é o altar de Deus. O altar está quebrado. E Deus está falando hoje: pisa na cabeça desse demônio hoje. Fala para ele: o demônio mentiroso, eu vou contar para o meu marido tudo que você está fazendo eu pensar. Você vai ver só. E se não resolver, eu vou falar com o meu pastor, que ele é mais doido. Ele vai pôr a mão na minha cabeça, vai repreender você, seu tranca a rua. Você vai ver, vai quebrar o teto aqui hoje. Quem está entendendo? Se é o teu caso, no final você vem aqui que eu vou ungir você. Você vai ver, vai pegar fogo naquilo lá hoje. Você consegue imaginar o quanto que Adão e Eva eram amados por Deus? Eu finalizo aqui, vai ficando de pé. Você consegue imaginar o quanto eles eram amados por Deus? Eu fico imaginando no final do dia, gente, a glória de Deus, como vai ser aqui agora. A glória de Deus entrando naquele jardim. Oh, aleluia. Final do dia, a luz apagou, caiu a tarde. Aí de repente vem aquela voz: Adão, Eva, ei meu Deus do céu, venha para os braços do Pai. Deus devia fazer lindas promessas para eles ali, irmão, porque era tudo, a Bíblia diz que era tudo maravilhoso, mas eles não valorizaram aquela relação com Deus. Ei, eu finalizo dizendo para você: valorize a sua relação com Deus enquanto ainda há tempo. Valorize a intimidade com Deus enquanto ainda é tempo. Vai chegar um momento que você vai procurar a presença dEle e você não vai achar mais. Eles não tiveram intimidade suficiente para crer naquilo que Deus falou. Bastou alguém chegar e distorcer a palavra, cedeu à tentação. Busque intimidade com Deus, crê na promessa dEle para a sua vida. Não permita Satanás colocar dúvida no seu coração. Não permita que ele acesse a sua mente, arranque de você a verdade que Deus já te deu através da palavra. Sabe qual é a verdade que Deus já te deu? Que Deus te ama com todas as suas qualidades, mas Ele te ama com todos os seus defeitos também. E aquilo que Deus te prometeu está de pé. Ele é fiel para cumprir. Basta você repreender hoje esses pensamentos malignos. Eu vou orar agora, e baseado naquilo que Deus fez você entender aqui hoje, a palavra que Ele te deu. Cuidado com o que as pessoas vão falar na tua mente, para distorcer aquilo que Deus fez você entender aqui hoje. Se Ele fez você entender que você tem que renunciar a algo da sua vida, alguns lugares, algumas pessoas, alguns hábitos antigos, renuncia, para você começar a viver o melhor de Deus na sua vida. Feche os teus olhos agora. É só você e Deus. Eu vou orar aqui agora e você vai orando também. Oh Espírito Santo de Deus. Oh Jesus. Aqui está o teu povo, Senhor. A tua palavra foi ministrada. Diante de cada tentação, diante de cada ataque do inimigo, eu tenho certeza que a escolha deles, Pai, é o Senhor. Eu já entro agora no mundo espiritual e é com você que eu quero falar. Ô serpente maldita, demônio que tem atacado a vida desse homem, a mente desse homem, dessa mulher. Você que tem armado laços, situações, embaraços para prender essa pessoa.
você que tem fixado o olhar desse homem, dessa mulher, naquilo que não deve, para gerar um desejo carnal, para tentar destruir um casamento, uma família, eu te repreendo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, e eu te dou ordem, vai bater em retirada agora, hein? Eu arranco hoje das suas mãos, Satanás, toda a autoridade, legalidade que eles te deram, seja por palavras, pensamentos, pelo olhar, pelas atitudes. Eu te dou ordem agora, pode soltar. Solta a mente dessa pessoa agora. Manda fogo aí, Jesus. Manda fogo aí, Senhor, porque hoje a história de alguém aqui muda. Manda fogo aí, vai queimando. Vai queimando, fogo, fogo, fogo. Há uma batalha na mente dessa pessoa, mas Deus está com você. Há uma batalha na tua mente, mas hoje a verdade de Deus está com você. O inimigo não vai distorcer aquilo que Deus já colocou no seu entendimento. Ele não vai roubar aquilo que Deus tem para você. Sai de trás dessa árvore, Adão. Aonde estás, Adão? Aonde você foi parar, Adão? Você acha que eu não estou te vendo, Adão? Sai de trás dessa árvore agora, Adão. Há um novo tempo para você. Há uma nova história para a tua família, para o teu casamento. Se redime hoje, Adão. Aquele que confessa o teu pecado a mim, eu sou fiel e justo para perdoar e livrar de toda injustiça. Satanás, você perde hoje. Você pode vir com a sua tentação, você pode vir com todos os seus laços, mas essa pessoa vai escolher Deus. Deus, Deus, em nome de Jesus, eu coloco você em liberdade agora. Na tua mente, seja livre na tua mente, seja livre de todo ataque, de toda escravidão, seja livre da pornografia, seja livre agora da prostituição, seja livre dos desejos carnais, sexuais, mundanos, seja livre, receba agora o toque do Espírito Santo, seja livre na sua mente. A batalha está terminando hoje, Deus está te dando força suficiente para você vencer a tentação, o pecado. É só você dizer: eu escolho Deus, eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de nós te escolhemos, Jesus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai. Olha aí, E andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. esse é o segredo, Jesus. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia vem as tentações e me chamam. Todo dia o pecado vem. Mas o quê? Aleluia! Eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus,
Aplauda o Senhor Jesus.